Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de pesquisa, leitura sobre história do Espírito Santo, nesses 500 anos, né, de história. Às vezes a gente se esquece de que o Espírito Santo é um dos locais mais antigos do Brasil, com edificações que remontam ao século XVI, como a Igreja da Prainha, o Convento da Penha, a Igreja dos Reis Magos e outras tantas igrejas, né, que nós temos aqui, que são remanescentes, né, do século XVI, dos primeiros colonizadores, né, os portugueses. E eu me deparei nos últimos dias com esse texto aqui, gente, que é um texto bastante controverso, que inclusive já deu um ou dois comentários no primeiro vídeo, que é a primeira parte desse texto, que é um texto bem extenso, sobre os jesuítas, a Companhia de Jesus no século XVI, XVII, XVIII, e o papel dos jesuítas dentro desse estamento burocrático real, com suas enormes fazendas de cana, de açúcar, né, de açúcar refinado, cachaça, também de carnes, né, com rebanhos, enormes rebanhos bovinos, equinos e ovinos, e muita riqueza, muita extração de madeiras e extração de minerais, como ouro, prata, pedras, né, como esmeraldas, etc. E existe um entroncamento histórico entre os jesuítas, que estavam aqui desde os primeiros anos da colonização do Brasil, e os bandeirantes paulistas, né? Muitos deles que passaram por aqui por terras capixabas, vindos de São Paulo, subindo por Minas e entrando pelo Espírito Santo, né, pela capitania do Espírito Santo. Alguns enfrentamentos entre esses e também com os índios, né, da região, que viviam nessa região. Alguns aliados, outros não, né? Adversários territoriais, digamos assim, né? Brigando por terras. Mas os jesuítas tornaram-se uma força econômica muito forte, né, no século XVII, especialmente, XVIII. A maior fazenda do Espírito Santo, por exemplo, era dos jesuítas, na Muribeca, divisa com o Rio de Janeiro. E no Pernambuco, né, enormes fazendas de manufaturas e produção de açúcar e o álcool, né, da cachaça, extração de madeiras de lei, jacarandá, peroba e outras madeiras importantes, né, pelos enormes rios. O litoral, todo o litoral do Brasil é entrecortado de forma perpendicular por enormes rios, né, enormes. Aqui no Espírito Santo, o Rio Doce. No Nordeste, o Rio São Francisco. E outros rios importantes, como Itabapuana, por exemplo, e outros rios, o Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, né? E outros rios muito, muito importantes, até o sul do Brasil, até o Rio Grande do Sul, Uruguai. E esses rios eram navegáveis, alguns são até hoje, e serviam como, né, rota fluvial para que essas extrações saíssem para a barra, para o mar, né, para o estuário desses rios no Oceano Atlântico, e dali saíssem para a Europa, para outros lugares, né, do mundo. Esse texto que eu encontrei é um texto assinado por J. Times Pereira, que está aqui, a assinatura dele, no Jornal do Recife, de 1913, com referências a um estudo historiográfico sobre a Companhia de Jesus no Brasil. A Companhia de Santo Inácio de Loyola no Brasil, desde o século XVI, do escritor, pesquisador Gomes Neto. Já tem comentário aqui no primeiro vídeo que eu fiz, esse é o segundo vídeo, dizendo que o Gomes Neto era um jesuitofóbico, né? Porque o cara fala mal, mas fala rasgado mesmo, dos jesuítas que deixaram no Brasil, senão ódio, desavença, discórdia, né? Mortes, pobreza e etc., por transformarem índios em escravos, né? E também por terem enormes plantéis de africanos como trabalhadores escravos também em suas fazendas gigantescas, como a Muribeca, por exemplo, né? A Muribeca lá no Itapemirim, lá no Itabapuana, no sul do Espírito Santo. Não confundir com a Muribeca aqui da Serra Sede, tá? Que é outra coisa. Aí o texto ele vem falando sobre esses desmandos, né?
E no meio do texto onde eu parei o primeiro vídeo, ele fala sobre as minas do Castelo. Subindo aqui pela BR-262 em direção a Belo Horizonte, no Espírito Santo, a gente passa por Domingos Martins, Marechal Floriano, chegamos à Venda Nova do Imigrante. Nesse ponto, entre Domingos Martins e Marechal Floriano, existem estradas que vão dar no Benevente, vão dar no Castelo chamado assim por conta das minas de ouro existentes na região ali no século 17 e 18, e que eram exploradas pelos jesuítas da região do Benevente, porque você subindo o rio Benevente, lá de Anchieta, você chega até a região de Araguaia, por exemplo, né, no rio, subindo o rio. É claro que o rio não era navegável até lá em cima, claro que não. Mas ele era, assim, navegável por canoas, assim como o rio Santa Maria, né? Que era navegável por canoas, até, sei lá, uns 50, 60 anos atrás. Agora não mais, né? Agora o texto, onde eu parei no primeiro vídeo, ele segue dizendo o seguinte, eu dei uma atualizada na gramática dele, porque é um texto um pouco chato, rebuscado, ele tenta ser rebuscado, mas é um texto de 1913. Né? É um texto com algumas palavras que são chatas da gente falar, a forma como as sentenças são montadas também é uma coisa muito chata de ler. Eu dei uma atualizada aqui no chat GPT, tá, gente? Na inteligência artificial. Aí ele segue aqui o Gomes Neto com o estudo feito em cima dos seus textos pelo J. Times Pereira, lá no Jornal do Recife, em 1913, falando sobre o caxixe, o castelo, as minas do castelo, né, que eram protegidas por tropeiros e por índios para que ninguém entrasse nas minas, ninguém chegasse perto. Os jesuítas montavam vilas no entorno dessas minas para que ninguém chegasse perto, tanto com tropeiros, com imigrantes, ou migrantes, ou com índios catequizados, digamos, né? Por essa parte estavam tranquilos os jesuítas e ninguém poderia se aproximar do castelo, onde estavam as minas. O mais difícil era impedir o acesso pelo lado do Itapemirim. Pelo lado do Benevente estava protegido. Por isso, seguindo o curso do Caxixe, do rio Caxixe, desceram até o rio principal e ocuparam as margens de todos os seus afluentes, com pequenas vilas, vilarejos, né? Os jesuítas iam montando esses vilarejos segundo Gomes Neto. Ele foi buscar alfarrábios, né, lá nas bibliotecas, nas catacumbas do Vaticano. Mas, segundo alguns, ele era um jesuitofóbico. Ele odiava a Companhia de Jesus. Na foz de um desses ribeirões, como o Caxixe, por exemplo, estabeleceram outro arraial cuja população era composta por pessoas fanatizadas trazidas da aldeia. Lembrando, gente, que esse é o século XVII. Lá pelos anos 1680, 1670, das navegações, dos piratas do Caribe. Era essa época. E existia uma briga ferrenha entre várias famílias imperiais e reais da Europa, como Espanha, da União Ibérica, por exemplo. A Espanha tomou Portugal, né? E no sul da Península Ibérica, em Portugal, havia lá o Algarves, que havia sido, por quase um milênio, né, domínio de povos islâmicos, né? Toda a Península Ibérica, né? A Espanha também, né? Andorra, Portugal, inclusive, né? Da invasão muçulmana na Península Ibérica, logo depois da queda do Império Romano, lá em 476. Aí vem os muçulmanos, aí vem aquela idade negra ali da queda do Império Romano, que não se deu, na verdade, como os historiadores falam, né? Que o Império Romano caiu em 476. Porra nenhuma. Ele ainda durou muito. O Império Romano do Oriente e do Ocidente também. Claro que com invasões, né, de godos e visigodos e suevos, etc., mas o Império Romano não caiu do jeito que a gente imagina, né? Roma ainda perdurou por muitos e muitos anos, né? muitos séculos ainda, né? E, claro, o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla. E existia essa guerra, né, gente, dessas famílias reais, né, dos impérios
Europa que só foram cair lá na Revolução Francesa, que aí houve aquela, né, derrocada toda, e depois com as guerras napoleônicas, né, que Napoleão juntou tudo novamente num grande império, tentou pelo menos por poucos anos, né, colocando inclusive seu irmão como rei da Espanha e Portugal. Mas, né, não deu certo. E a gente acaba chegando nesse período que ainda havia uma guerra, digamos, diplomática entre Espanha e Portugal, né, por conta das terras do Brasil e das terras do Pacífico, né, onde a Espanha já dominava desde tempos imemoriais da queda do Império Inca, por exemplo, né. E essas jazidas de minerais foram encontradas tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. E havia essa briga, né, entre Espanha e Portugal, com a ajuda de piratas ingleses, holandeses, piratas espanhóis, que vinham tentando entrar por aqui. E os jesuítas estavam defendendo o que eles achavam que pertencia a eles desde o século XVI, né, pelo menos há uns 150 anos. Né, desde a partida e da morte do Anchieta, né, e eles vinham tocando essas enormes fazendas, né. Então eles fizeram essas aldeias, construíram essas aldeias nas foz desses ribeirões, como o Caxixe, e protegiam para que ninguém subisse o rio. E de um pequeno ribeirão você chega num rio maior, e dali você chega às Serras do Castelo, onde existiam essas minas, né? E o que garantia que não se permitisse a entrada de forasteiros nesses arraiais. Além disso, para impedir que algum curioso descobrisse as riquezas subindo o rio Castelo, estabeleceram outro arraial no Ribeirão do Meio, que ficava próximo. Finalmente, para cortar toda a comunicação externa com esses povoados, instalaram uma atalaia na barra do rio principal, em um ponto chamado Duas Barras. Vamos lá. Dessa forma, todas as possíveis entradas estavam guardadas, né? Fizeram vários quartéis, digamos assim, só que não era quartel como a gente entende no século XIX, ou até no século XX, os quartéis do Rio Doce, por exemplo, eram quartéis militares, né? Essas eram pequenas milícias montadas em arraiais, mas com defesa armada, né? Com seus bacamartes, etc. Né? Dessa forma, todas as possíveis entradas estavam guardadas. Nenhuma pessoa poderia se comunicar com os moradores da aldeia sem a permissão do superior do convento, conforme determinação régia, porque havia o quinto, né? Todo esse ouro que saía daí ia para a coroa de Portugal com os seus intendentes que vinham, né, seus procuradores, né, que vinham cobrar esses quintos, né? Entretanto, como tudo neste mundo tem um fim, esses missionários piedosos, segundo o texto, né, é uma sacanagem que ele faz, uma ironia, né? Esses piedosos jesuítas que eram tão bondosos com os índios e com os africanos foram tomados por um terror indescritível ao saberem da chegada das entradas e bandeiras dos bandeirantes paulistas, dos paulistas, né, que se aproximavam da capitania do Espírito Santo. Opa, tá ventando aqui, tá ventando, tá pegando no microfone? Acho que tá. Vou trazer esse microfone para cá, vou virá-lo aqui um pouquinho, porque tem um vento que vem aqui que pode estar atrapalhando aí a gravação, né? Aí, gente, ele fala que o sertanista brasileiro, os bandeirantes paulistas eram também chamados de sertanistas, que eram homens com as suas tropiadas que adentravam a oeste para os sertões. Assim era chamado o interior, digamos assim, de sertão. Vou lá para o sertão. E esses homens eram chamados sertanistas. E um deles é o Antônio do Prado, que invadiu a região do Rio Doce, né? Local onde mais tarde seria fundado o aldeamento imperial Afonso. No entanto, os jesuítas estavam bem preparados para defender o território, contando com a formidável força indígena escravizada, segundo Gomes Neto, historiador lá do Recife, em 1913. Quando Antônio do Prado atacou o castelo, enfrentou uma tenaz resistência e acabou perecendo no campo de batalha. O paulista foi assassinado pelos índios aqui na região do Espírito Santo. O ouro, extraído em grandes quantidades dessas minas fabulosas do castelo, sustentava as atividades dos jesuítas, segundo relatou o historiador da época. Será que ele dá nome a esse historiador? Os missionários realizavam suas expedições secretamente. Partiam do convento no Benevente, lá na igreja de José de Anchieta, lá em Anchieta,
Tomara que não, que é o microfone. E eles partiam de lá de forma oculta, né, fazendo essas prospecções para encontrar o ouro, né? E de vez em quando se encontravam com outras tribos indígenas e se encontravam também com tropeiros no meio da mata, com paulistas, né, que a gente chama de sertanistas, né, das entradas e bandeiras. E eles partiam de lá do Benevente, lá do convento, né, e seguiam pelo rio Benevente com aquelas canoas, aquelas pirogas, né, subiam o rio, acompanhados dos seus escravos indígenas, até ultrapassarem o Guatinga. Depois prosseguiam a pé por um trecho de deserto intermediário relativamente curto. O ouro extraído era então transportado para as costas dos escravizados até a canoa, facilitando o retorno. Bom, segundo historiadores, né? Os jesuítas evitavam comunicação com o rio Itapemirim, pois a jornada era muito mais longa, mais exposta, mais perigosa, né? Exigindo a travessia de diversos arraiais povoados ao longo de 6 léguas. Então, além de 3 rios em suas barras próximas ao mar, como a barra do Itapemirim, né? Então era perigoso. A ambição e a cobiça desses jesuítas, religiosos jesuítas, né, estavam escritas em caracteres misteriosos nas rugas das suas testas. Bom, há controvérsias, né? Tem gente que acha que existe uma tendência de alguns historiadores ao que poderíamos chamar jocosamente de jesuitofobia. Ao estudar a história da capitania do Espírito Santo, percebe-se a opulência dos catequistas e a miséria dos habitantes. Isso é verdade, né? Até a expulsão dos jesuítas, que aconteceu em 1759, 1760, né? Sobre isso, Gomes Neto, que é esse historiador do qual o J. Times Pereira se inspira para escrever esse artigo para o Jornal do Recife, em 1913, observa que Vasco Fernandes Coutinho, que era o donatário da capitania do Espírito Santo, era tão pobre que precisou vender a quinta parte dos bens, que seriam herança dos seus filhos, né, tomar dinheiro emprestado e ceder 1/3 para o Estado em troca de um navio, com provisões e apenas 60 colonos para poder vir para cá, para poder fazer a colonização. O Fidalgo era tão pobre, se ele era pobre desse jeito, né, recebendo uma comissão dessa do rei de Portugal, João III, o que seria dos colonos, né? Se o cara que recebeu uma carta de comissão para assumir como capitão-mor de um estado inteiro, né, era pobre desse jeito, que precisou entregar uma parte da fortuna, entregar 1/3 para o Estado, pegar empréstimo, né? Imagina como não eram pobres os colonos que vieram com ele. Aí o texto do Gomes Neto fala, eram provavelmente mendigos, né? Os colonos já estavam estabelecidos na região aqui da Vila Velha, na cidade do Espírito Santo, né, lá onde está o Convento da Penha, lá, há 16 anos, né, entre 1535 e 1551, quando chegaram os jesuítas, e a única edificação relevante eram algumas casas na Vila do Espírito Santo, hoje Vila Velha, né? Vou sentar melhor aqui. O que comprova que os primeiros povoadores da região de Vila Velha não haviam enriquecido de forma alguma. Não tinha como, né, gente? Você tinha acabado de chegar para montar um estabelecimento num lugar onde só há tribos indígenas, onde você tem que prospectar ainda se há o que extrair dali. Além, claro, de você plantar a mandioca, plantar milho, né, e fazer as farinhas e começar a fazer pão, né, ou pegar lá um frutapão, ou as frutas da região, e descobrir se há alguma madeira que você possa utilizar para fazer utensílios domésticos, ou até a própria casa onde você vai morar, né? Isso com os índios atacando o tempo inteiro. Com 16 anos não havia nada, a não ser meia dúzia de pequenos casebrezinhos ali, na região da Prainha, em Vila Velha, e mais nada, era tudo uma pobreza miserável, né? E a prova dessa disparidade da riqueza da Companhia de Jesus com esses primeiros colonos no Brasil é que imediatamente após a chegada deles, ali por 1555 mais ou menos, os jesuítas construíram em Vitória um magnífico convento denominado de Colégio,
obra tão sólida que resistiu por mais de 320 anos sem deterioração significativa, que é o Colégio de São Tiago, que está aqui atrás de mim, né? Que é onde hoje está o Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo, chamado Palácio Anchieta. Essa riqueza se devia em grande parte a apoio financeiro, né, de financistas holandeses, espanhóis, portugueses, italianos, né, venezianos, etc. Né? E também um jesuíta, um padre jesuíta famoso da Companhia de Jesus, um padre francês chamado Lavalette, que era um especulador. Ele bancava essas expedições, né, a juros muito altos. Né? Ele monopolizou o comércio das ilhas da Martinica e Dominica e protagonizou o escândalo financeiro ao falir, deixando uma dívida superior a 3 milhões de francos na época. Né? Esse evento que foi o prenúncio da queda da ordem jesuítica. Essa foi uma das razões pelas quais a Companhia de Jesus foi erradicada pela Igreja de Roma naquela época, assim como os templários, né, 500 anos antes. Né? Deixa eu ver. O anjo cego da punição os varreu do solo americano com essa proscrição, afastando esses lobos da batina, segundo o historiador Gomes Neto. Né? A história confirma que a exploração desse capítulo obscuro foi sustentada pela fé cega da época, tentando elevar figuras como o padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta à condição de heróis. Aí a gente fica nessa dicotomia político-religiosa que não interessa. É só colocando à luz um texto de 120 anos atrás, né? Para entender. Meu pai falava que já tinha lido sobre o padre José de Anchieta e como ele se relacionava com essas tribos indígenas catequizadas, que na verdade eram tribos indígenas escravizadas. Então eu já ouço isso na minha casa desde os anos 70. Mas existe esse problema aí, né? Tem gente que fala que o cara é maluco, é teórico da conspiração, que os jesuítas eram homens santos, e a gente sabe que na igreja as coisas não são bem assim, né? Há centenas de milhares de relatos falando sobre os desmandos da Igreja Católica em vários lugares do mundo nesses 2000 anos, né? No entanto, sua verdadeira missão não era a catequese, mas sim a extração do ouro da capitania do Espírito Santo para o engrandecimento da ordem jesuítica. Sabe lá como era a política dessa ordem, né? O que estava por trás dessa ordem de Santo Inácio, né? O fracasso do projeto de catequese foi tão evidente para a coroa portuguesa, percebendo a farsa e o dano causado por esses padres, né, expulsou não apenas do Brasil, mas de todos os territórios de Portugal pelo resto do mundo. Eles foram expulsos de todos os lugares. Aí o Gomes Neto termina lá a sua dissertação falando que Anchieta e Nóbrega, afinal, não passaram de meros jesuítas. Né? Só para fechar esse texto, né, eu fiz um resumo, porque o texto é bem maior, mais intrincado, né, porque ele é um português historiográfico do final do século XIX, início do século XX, meio chato de ler, né? E a gente acaba cometendo alguns erros na leitura desses textos por conta do formato, né, de como os escritores montavam as sentenças na época, e tem palavras que a gente não utiliza mais, né? Então eu tive que tomar um pouco de cuidado aqui. Mas o texto é bem mais complexo, né? Mas trata então dessa dúvida do papel da Companhia de Jesus, dos jesuítas na história do Brasil, especificamente no caso dos capixabas, na história do Espírito Santo, com essas enormes fazendas de cana-de-açúcar, né, de gado, como, por exemplo, a fazenda da Muribeca, que era tão grande quanto as fazendas do Pernambuco ou do Rio de Janeiro, né, ou do Porto Seguro. Eu digo São Tomé, da Paraíba do Sul, né, lá dos campos de Goitacazes, aquelas enormes fazendas açucareiras que duraram até os anos 50 do século XX, né? E a produção de cachaças, extração de madeiras de lei que iam para Salvador ou vinham para o Rio de Janeiro.
e a produção de cavalos, né, tanto para cavalo de trabalho, né, equinos para o trabalho ou equinos para a venda para tropeada, né, para trabalho mesmo de moenda, de rodar as mós, touros também, né, aqueles touros enormes que eram criados também nessas fazendas jesuíticas, né, e toda essa extração de ouro também, né, de metais preciosos e pedras preciosas, como por exemplo na época de Fernão Dias e a caçada a essas maravilhosas esmeraldas que na verdade nunca foram encontradas, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto aqui de pesquisa e leitura sobre história do Espírito Santo, história do Brasil. Eu tenho feito também vídeos sobre a geopolítica atual, né, que está acontecendo no mundo hoje em dia, porque tudo isso também é a nossa memória, né, memória do Brasil. Então a gente está tentando fazer esse link entre a história passada e a história que está sendo contada a minuto, todos os dias, conosco aqui, fazendo a história, parte dessa história, né? Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Se puder, curte, compartilha, comenta. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.